Iniciamos agora o segundo dia do 10º Congresso da ABCR, com a palestra O papel do Poder Judiciário, evolução da jurisprudência envolvendo o setor de concessões de rodovias. Para moderar os trabalhos, convido o jornalista do Valor Econômico, Daniel Hittner. Essa palestra será dividida em 2 momentos. Inicialmente, com a apresentação do ministro do STF, Luiz Fux. Por favor, ministro. E no segundo momento, teremos a apresentação da Sandfeld Advogados, do senhor Carlos Ari Sandfeld. Com a condução dos trabalhos, Daniel Hittner. Muito bom dia a todos, meu nome é Daniel Hittner, sou repórter do jornal Valor Econômico. É um prazer estar aqui abrindo o segundo dia de trabalhos do Congresso de Rodovias. Nós fizemos uma pequena adaptação no painel, conforme o programa original estava previsto. O ministro Luiz Fux tem uma agenda pesada hoje, ele é relator do Código Florestal, que está pautado para a sessão de hoje do Supremo Tribunal Federal, e, além disso, tem algumas coisas acontecendo no Brasil que demandam algum estudo do ministro. Ele certamente vai antecipar alguma coisinha aqui para a gente também, né? Mas, por isso mesmo, a gente está dividindo essa sessão em 2 partes. O ministro Fux vai fazer uma primeira apresentação e deixaremos para um segundo momento, assim que o ministro Fux concluir sua apresentação, chamaremos o professor Carlos Ari Sandfeld. Ministro, eu deixo a palavra com o senhor, fique à vontade. Muito bom dia a todos. Muito bom dia a todos. Queria agradecer mais uma vez a ABCR pelo convite que me foi formulado e saudar todos os presentes na pessoa do professor Carlos Ari Sandfeld, que é realmente um expert no assunto, e eu, consultando meus anos de digressões e palestras, encontrei uma que eu fiz sobre o tema com o professor Ari Sandfeld, e eu me lembro que o que eu disse outrora vale para hoje. Eu dizia que fazer uma palestra sobre direito administrativo, sobre esses segmentos da administração na frente do professor Carlos Ari, é mais ou menos a mesma coisa que os bispos fazem em Roma, quando celebram a missa na frente do Papa, para que ele verifique se estão sendo cumpridas todas as liturgias. De sorte que é grande prazer e muito grande a responsabilidade também. Queria justificar essa alteração que ocorreu, mas todos sabem que há diversas questões penais que não estavam pautadas. Está pautado o Código Florestal, que, só para os senhores terem uma ideia de grandeza da atividade judicante que se vai realizar em relação a esse novo ordenamento relativo ao meio ambiente, que é tão importante para todas as gerações, nós temos, sem prejuízo da sustentação das partes, nós temos 18 amite curia que vão sustentar, sem prejuízo de um voto enorme, que eu vou tentar sintetizar, mas, de qualquer maneira, o Ministério Público impugnou todos os artigos do Código Florestal, de sorte que cada um deles terá que ter, não uma votação talvez destacada, mas uma análise de cada um deles. De sorte que, por essa razão, me dediquei todo o final de semana eu feriado, inclusive, ao Código Florestal, mas ontem à noite entraram na pauta essas 2 questões penais que eu tenho, por exemplo, vão tomar grande parte
da sessão. E para elas eu efetivamente não tive oportunidade de me preparar. E a TV Justiça é impiedosa, e a Voz do Povo depois também é. Então é preciso que haja um preparo. Não, eu vou, não tem problema, eu vou tirar aqui um papel. Eu não vou ler nada, só vou ver algumas coisas interessantes aqui para o nosso debate. Então, por exemplo, hoje de manhã eu li a seguinte notícia: erosão abre cratera em acostamento e invade pista de rodovia de um estado. E eu fui verificar, essa rodovia com essa cratera, ela não estava desestatizada. Ela era ainda uma rodovia no modelo antigo, em que não houve investimento privado, não houve, portanto, o apoio do incentivo privado que tantos benefícios trouxe para esse campo das rodovias. Muito embora naquela época aquele governo também não tenha dado bons resultados, uma das frases emblemáticas de um determinado governo marcou a todos nós quando ele afirmava que o Brasil não tinha carros, tinha carroças. Exatamente porque as estradas transformavam os carros em carroças. E, na verdade, hoje nós vivemos um panorama absolutamente diferente. Para nosso desencanto, 8% até 1960 das estradas eram pavimentadas no Brasil, contra 26% da Argentina. Isso que era o mais grave, né? 8% do Brasil, 26% da Argentina. 70% dos Estados Unidos não nos incomodava, mas realmente essa diferença com a Argentina é insuportável para todos nós. E não foi senão o capital privado, com seus investimentos, que hoje transformaram a malha viária em 1.700.000 e poucos mil quilômetros pavimentados, com serviços de manutenção da estrada, guincho, socorro e etc. Então vivemos hoje, efetivamente, uma nova realidade. Mas isso deriva de uma questão relativa à própria humildade estatal. E a humildade tem que ser de todos os setores da administração pública. Por exemplo, um dos grandes assessores da Suprema Corte Americana, o professor Cassius Stein, escreveu uma obra sobre humildade judicial. Então, ele dizia, se o juiz tiver que decidir uma questão em que o céu pode cair sobre a terra, ele tem de decidir. Mas se efetivamente o céu for cair sobre a terra, ele tem que pensar várias vezes. A humildade estatal também ela é, digamos assim, influenciada pela mesma ratio. Quer dizer, não é muito difícil para o Estado verificar a sua ineficiência na manutenção de serviços públicos essenciais, como só ser o serviço de transportes. Então, posteriormente à Constituição de 1988, que admitiu o incentivo privado através da política das concessões, houve efetivamente uma melhoria extremamente saudável no setor das rodovias. Quando eu e o professor Ari temos de viajar para as palestras, nós conseguimos verificar em loco, digamos assim, a expressiva melhoria das rodovias privatizadas. Então, realmente é um setor que merece todos os nossos elogios. Mas, evidentemente, a nossa especialização não é o transporte. Nós precisamos dele, e eu até afirmo que isso está imbricado no próprio núcleo essencial da Constituição Federal, quando ela estabelece que a Constituição tem como ideário da nação o compromisso de criar uma sociedade justa, uma sociedade solidária, com a erradicação das desigualdades regionais. E o transporte é um instrumento eficiente para o cumprimento desses compromissos constitucionais que não podem, digamos assim, ser promessas vãs, conquanto letra morta no papel. Então, realmente, a área de transporte consegue concretizar
a regra básica da República Federativa Brasileira, que é composta pela união indissolúvel dos seus estados e que visa garantir a cidadania e a erradicação das desigualdades regionais. E isso se obtém hoje à saciedade através da concessão de rodovias. E o concessionário é uma longa mano do Estado. Ele tem, digamos assim, os mesmos deveres do Estado. Tanto assim que a Constituição Federal, no artigo próprio, depois, no artigo 175, estabelecer a previsão das concessões, remete ao artigo 37, que estabelece os princípios norteadores da atividade da administração pública. Legalidade, moralidade, eficiência. E, no inciso 21, essas empresas que fazem as vezes do Estado são como o Estado e têm a responsabilidade objetiva que tem o Estado também, ressalvado, evidentemente, aquelas excludentes da culpabilidade. Com relação à legalidade em confronto com as rodovias, acho que o exemplo mais marcante é a necessidade do cumprimento daqueles requisitos formais e das licitações. E isso é, digamos assim, talvez seja a marca dessas concessões. A obediência à lei, a obediência ao ato secundário, que é o edital, e o contrato que, eventualmente, se venha a perfazer posteriormente. E no Brasil é interessante que a nossa regra, no âmbito do direito público, é diferente da regra de direito privado. O administrador só pode fazer aquilo que é autorizado na lei. No campo do direito privado, é possível a liberdade jurídica fazer tudo quanto a lei não veda. E, recentemente, Carlos Ari, nós recebemos a visita de um membro da Corte de Cassação italiana. Ele é até, digamos assim, um homem de um humor sutil, e nós explicávamos para ele como era a análise do princípio da legalidade, não em relação só às rodovias, mas ao poder público em geral. E nós dissemos isso. Aqui o administrador só pode fazer o que a lei autoriza. O que a lei não autoriza, ele não pode fazer. No campo privado, pode fazer tudo, desde que a lei não proíba. Ele falou assim, mas esse princípio hoje sofre muitas alterações de acordo com a ótica de cada um. Então, ele disse, por exemplo, na França, pode-se fazer tudo, menos o proibido na lei. Na Alemanha, não pode fazer nada, salvo o permitido na lei. Na Itália, pode fazer tudo, ainda que proibido na lei. E na Rússia não se pode fazer nada, mesmo aquilo que está permitido na lei. E nós temos esse viés coerente. O que está na lei, o administrador pode fazer, o que não está, não pode fazer. No tocante à concessão, a lei exige, a lei das concessões e a própria Constituição Federal, que haja um procedimento prévio da escolha do melhor contratante para o Estado. E, evidentemente, que como há, digamos assim, um interesse primário do Estado, hoje mais mitigado, há uma supremacia do interesse público, inclusão de cláusulas exorbitantes, a autoexecutoriedade das sanções. Mas, por outro lado, em prol do concessionário, nós temos uma bela garantia, que é a garantia do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. É que engraçado que no Brasil há uma cultura de querer que tudo seja de graça, né? Os funcionários recebem muito, mas não tem quem faça o que eles fazem. Então, não recebem muito, em primeiro lugar, é uma comparação, e, em segundo lugar, não podem trabalhar de graça. A mesma coisa com relação ao pedágio. A cultura era de não pagar pedágio nenhum. E as estradas eram como essa aqui, que engoliu um caminhão. Isso é que dá, não querer manter as rodovias. Então, essa cultura foi se modificando através exatamente não só da criação da jurisprudência, como também da legislação, que é, digamos assim, uma manifestação mais eloquente da vontade popular. Então, não há possibilidade
de nós termos hoje rodovias nas condições em que nos encontramos, sem que haja, digamos, a contraprestação econômica da tarifa. E é por essa razão, por exemplo, que a jurisprudência não admite que, de uma hora para outra, o Estado inclua uma linha intermediária para que se cumpra, as empresas de transporte tenham que fazer mais um trecho sem que haja uma previsão na lei, no edital e no contrato, porque isso quebra o equilíbrio financeiro e econômico, essas, digamos assim, essas benesses politiqueiras que isentam de pagamento pessoas. É uma boa política pública, mas é preciso combinar com um concessionário antes, para saber se ele vai ter capacidade de suportar essas benesses feitas com o chapéu alheio. E a mesma coisa, por exemplo, com as rodovias. Quer dizer, numa determinada época, imaginou-se que os estabelecimentos marginais à rodovia, eles não deveriam pagar pedágio para ter acesso direto aos seus estabelecimentos. Só que para chegar ao estabelecimento, eles também gastam o asfalto. A pavimentação é utilizada por eles. E até violaria o princípio da isonomia se eles fossem, digamos assim, exonerados do pagamento dessas tarifas. Então, a intervenção do judiciário nas rodovias, ela obedece à regra geral da judicialização. Hoje afirma-se de maneira vulgar, eu diria até epidêmica, que há uma judicialização de tudo. Digamos assim, o leigo que assiste sem conhecimento teórico, ele diz, bom, o judiciário se mete em tudo. Então, na verdade, a função jurisdicional é uma função que só se exerce quando ela é provocada. Não existe judicialização da política. Existem políticos que levam ao judiciário questões que eles deveriam resolver e que não resolvem, e aí judicializam. Vou dar um exemplo simples. Quando o pastor Feliciano foi indicado pelo parlamento para exercer a função de presidente da Comissão de Direitos Humanos, houve uma grita generalizada por quanto ele era, segundo a imprensa noticiava, homofóbico. Então, como um cidadão com esse perfil pode exercer essa espécie de comissão? E aí, então, ingressaram com mandado de segurança. E o judiciário disse, não, isso aí eu não julgo, porque quem colocou lá foi o parlamento, quem tem de tirar é o parlamento. Isso é um ato interna corporis. Então, nesse particular, o judiciário pode dizer, não julgo. Mas quando se judicializa uma questão, prevalece a regra do princípio da inafastabilidade da justiça, que ela foi erigida como epílogo de uma luta secular em que o forte sempre vencia o fraco. Então, o monopólio da justiça é para evitar o exercício arbitrário das próprias razões e é algo que está, digamos assim, inerente ao estágio civilizatório que nós nos encontramos. Então, o processo é um instrumento de realização de justiça. Quando ele acaba, vai se saber quem é que tem razão. E é só nesse momento que há a judicialização, ativismo judicial, judicialização da política, criminalização da política, isso tudo são frases de efeito, porque o judiciário só atua quando provocado. Então, por exemplo, a corrupção é um crime comum, não tem nada de crime político, não tem ideologia nenhuma nisso, a não ser encher o próprio bolso às custas e ao sacrifício da população brasileira. Isso não é crime político, isso é crime praticado por político. Não tem nenhuma vinculação com o aspecto político. Ativismo judicial, não há, essa expressão é equivocada, porque se nenhum juiz prestará a justiça, senão quando provocado, como estabelecem as leis do país, e a Constituição complementa dizendo que, assentando que nenhuma lesão, ameaça, lesão deve escapar à apreciação da justiça, isto significa que qualquer lesão, ameaça, uma vez
noticiada ao Poder Judiciário tem de ser, de alguma maneira, coibida pela resposta judicial. Isso, por exemplo, ocorre no Brasil. Na Suprema Corte Americana, quando ela entende que a sociedade não tem ainda, digamos assim, capacidade para entender a solução judicial que se vai dar a um determinado litígio, porque há um desacordo moral na sociedade, eles têm um instrumento de dizer, bom, a sociedade agora não está preparada, não vou julgar. Mas aqui no Brasil não, uma vez provocado, o judiciário tem de julgar. Qualquer tipo de demanda, qualquer tipo de indagação, salvo se houver um vício formal ou se for um caso específico desses, em que o judiciário estaria invadindo a cláusula de separação de poderes se fosse se imiscuir no parlamento para escolher o presidente da Comissão de Direitos Humanos. Bom, então a solução, a judicialização no setor de rodovias se exerce através da jurisprudência. Então, a jurisprudência no sentido de que os tribunais julgam casos relativos à concessão de rodovias e firmam teses jurídicas em relação a esse segmento da atividade empresarial. Qual é a importância dessa intervenção judicial, do papel do judiciário na concessão de rodovias? É que a fixação das teses jurídicas permite ao segmento empresarial a sua necessária previsibilidade para o seu planejamento. Então, por exemplo, se o concessionário sabe que a jurisprudência se dirige no sentido de que só há necessidade de criação de via alternativa, quando prevista na lei, no edital e no contrato, ele não é obrigado a criar uma via alternativa. Como também ele não pode destruir a via alternativa para que só haja o pagamento do pedágio. Isso é uma tese jurídica que se aplica à concessão de rodovias em todo o Brasil. E agora nós temos no nosso instrumental judicial uma nova técnica, novas técnicas, depois do advento do novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor no ano passado. Então, segundo o novo Código, trocando assim miúdos e falando de maneira mais simples, em primeiro lugar, os tribunais têm de manter a sua jurisprudência estável e coerente. Não pode julgar hora de uma maneira, hora de outra, se a jurisprudência já fixou uma tese jurídica por força da previsibilidade, ou como queiram os administrativistas, a proteção da confiança legítima que se dedica ao judiciário. Segundo lugar, hoje nós temos uma hierarquização da jurisprudência, ou seja, os juízes respeitam a jurisprudência do Supremo se a matéria for constitucional, respeito à jurisprudência do STJ se a matéria for infraconstitucional, respeito à jurisprudência do seu tribunal se a matéria for local. E tem liberdade para a criação judicial quando não há jurisprudência fixada. Mas esse fato da obediência hierárquica à jurisprudência, ele traz tranquilidade ao profissional, na medida em que, hoje, ninguém inicia uma demanda, uma pesquisa, ou um estudo, um parecer, sem ingressar na rede mundial de computadores. E ali se obtém, digamos assim, qual é a tese jurídica firmada pelos tribunais superiores em relação a determinada matéria. Então, a força da jurisprudência é tão enérgica que hoje nem se admite recurso. Isso diminuiu bastante o número de recursos, nem se admite recurso contra uma decisão que pretende infirmar uma tese jurídica assentada pelos tribunais sem que tenha havido modificação da lei. Em segundo lugar, hoje os juízes podem julgar liminarmente, o processo pode ser muito rápido, ele pode julgar improcedente o pedido, exatamente se o pedido for contrário ao que já se assentou na tese jurídica. E o mais importante agora, talvez, no âmbito da jurisprudência para, digamos assim, o setor, é que
o que acontece nas concessionárias de Brasília, acontece nas concessionárias do Rio, do Piauí, do Rio Grande do Norte, do Brasil inteiro. A legislação ela é nacional, de sorte que ela tem de ter uma exegese uniforme em relação ao mesmo dispositivo legal. Então, o que os tribunais do Rio afirmam em relação à tese jurídica das concessionárias, digamos assim, sobre esse pedágio pago pelos estabelecimentos existentes à beira da estrada, isso vale para o Rio de Janeiro. São Paulo pensa diferente, Piauí diversamente. Então, no momento em que a matéria é sentada pelos tribunais superiores, ela deve ser obedecida por todas as ações individuais. E hoje há um incidente chamado incidente de resolução de demandas repetitivas, ou seja, um incidente de resolução de demandas iguais. E aí esse incidente pode surgir em qualquer estado do Brasil, mas uma vez surgindo, ele é submetido a todas as instâncias e por ele se suspendem todas as ações. Uma vez fixada a tese jurídica, ela se introjeta em todas as ações individuais que tramitam por todo o território nacional. E a vantagem é que, uma vez essa tese jurídica firmada, ela é obedecida. Em segundo lugar, os juízes não podem contrariá-la. Em terceiro lugar, não cabe recurso para contrariar aquela tese. Então, com essa estratégia, nós cumprimos a promessa constitucional que veio com a emenda 45 de duração razoável dos processos, além de transmitir um cânone hoje importantíssimo constitucional, que é o cânone da segurança jurídica. Sem prejuízo, temos também hoje repercussão geral, que são inúmeros recursos iguais, e quando eu falo em números, não é, digamos assim, da boca para fora. Eu participei de um evento internacional em que a tradutora mencionou que na Suprema Corte americana havia um acervo de 70 recursos e que na Suprema Corte brasileira o acervo era de 70 mil recursos, que o terceiro Senado alemão, que é o STJ da Alemanha, tinha no seu acervo 3 mil recursos, e o STJ brasileiro 263 mil recursos. Quando então um professor se queixou que um evento daquela grandeza tivesse uma tradução tão ruim, e eu tive que ir em apoio à tradutora para dizer que aquilo era verdade. Realmente o Brasil tem uma litigiosidade desenfreada e os números estavam corretos. Então, nós criamos um novo código exatamente para que, com uma só resposta judicial, fossem resolvidas milhares de ações ou milhões de recursos, porque nenhum tribunal do país consegue prestar justiça num prazo razoável com esses números que o CNJ anunciou. Para cada 2 brasileiros, 1 litiga em juízo. São 100 milhões de ações que vão se transformar em 100 milhões de recursos. Então, é preciso ter ciência desses números. Mas vejam como é importante isso para o setor de rodovias. Porque, uma vez fixada a tese jurídica, automaticamente essa tese é aplicável em todos os litígios que veiculem o mesmo problema. Primeiro. Segundo lugar, hoje nós não podemos mais afirmar que somos oriundos de uma família genuinamente romano-germânica. Hoje nós temos uma influência notável, principalmente através das lições da Escola de Chicago, de Law and Economics, e notadamente agora por vários autores modernos de Harvard, sobre a análise econômica do direito. Quer dizer, nós temos que tornar o direito mais eficiente. E dentre essas ideias preconizadas pela Escola da Análise Econômica do Direito está, digamos assim, o dever de o Estado prestar uma etapa própria para a conciliação. Então, hoje, a tônica dos processos da análise econômica do direito é a conciliação através da utilização da teoria dos jogos,
que nada mais é o que influenciou aqui a delação premiada. Quer dizer, um delata antes do outro para que ele tenha a novidade e possa receber os benefícios. E assim também nas conciliações. A parte tem que saber as suas chances de êxito, os riscos da derrota e as estratégias que vão usar para a conciliação. Mas a conciliação ainda é a melhor solução dos litígios, porque otimiza o relacionamento social. Então, o que é que hoje se preconiza na Europa e nos Estados Unidos? Que se dê ensejo à força da jurisprudência e à conciliação. Isso fez com que somente 10% dos litígios sejam judicializados. Em contrapartida ao Brasil, que 90% dos litígios são judicializados. Isso interessa ao setor porque várias empresas têm criado no seu âmbito próprio câmaras de aconselhamento e conciliação, porque a eficiência do resultado é muito melhor através dessas estratégias. Claro que há litigantes que querem uma palavra do judiciário, mas se houver um departamento próprio para aconselhar e conciliar, mesmo que a parte adversa compareça com o advogado dela, certamente a solução será melhor do que um litígio que tem uma duração absolutamente longínqua, muito embora nós hoje tenhamos uma promessa de duração razoável dos processos. Então, eu procurei, vou pedir aqui ao meu mediador, que está no prazo, um pouquinho. Porque como eu defendo a duração razoável dos processos, eu também defendo a duração razoável das palestras. Então, eu procurei enumerar em que hipóteses o Supremo Tribunal Federal intervém. E o STJ também. Procurei os tribunais que já definem a questão. Então, em primeiro lugar, hoje já há uma consagração que não há possibilidade, em nenhuma hipótese, de se criar um ônus financeiro maior para o concessionário sem um pedágio adequado aos seus custos e aos benefícios que ele oferece à população. Com relação aos estabelecimentos comerciais lindeiros, as estradas, as rodovias, a jurisprudência não admite a exoneração do pagamento das tarifas por esses estabelecimentos que utilizam diuturnamente as estradas. Interessante esse caso que eu encontrei, relativo aos caminhões que suspendem aqueles eixos para, digamos assim, demonstrar, talvez, que utilizam e danificam um pouco as rodovias, mas as tarifas têm de levar em consideração, segundo a jurisprudência, todos os eixos dos caminhões. Eu nunca entendi quando passava num determinado lugar, daqui a pouco aquele barulho, e levantavam algumas rodas, mas era exatamente para que o pagamento fosse feito como se o caminhão só tivesse aquele número de rodas. Mas a jurisprudência determina a incidência do pedágio, ainda que o veículo tenha eixo suspenso. Com relação à via alternativa, aqui é uma solução literal da lei das concessões. Artigo 9º. A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora, prevista na licitação, preservadas as regras da revisão econômico-financeira. Parágrafo 1º. A tarifa não será subordinada à legislação específica, a tarifa não será subordinada à legislação específica anterior e somente nos casos expressamente previstos em lei. Isso é legalidade. Sua cobrança poderá ser somente nos casos expressamente previstos em lei, sua cobrança poderá ser condicionada à existência de serviço público alternativo ou gratuito. Mais dois últimos casos, e quando a gente diz que está por fim, tem de terminar, porque as pessoas alimentam a esperança de que realmente está acabando, né?
Nós temos a questão da pedágio e a delegação, e nesse particular, quando há a delegação de um trecho da rodovia, muito embora a rodovia seja federal, naquele trecho delegado se concede os poderes do concedente ao Estado ou ao município por onde aquele trecho é localizado. E, finalmente, como não poderia deixar de ser, e eu devo advertir aos senhores que atuam com constância no mercado internacional, que eu, certa feita, levei horas e horas debatendo com banqueiros de Boston sobre a possibilidade de, no Brasil, mitigar-se a cláusula da sacralidade das palavras pacta sunt servanda pela cláusula da imprevisão, rebus sic stantibus, ou seja, aquilo vale rebus sic stantibus, enquanto as coisas se mantêm. E daria um exemplo no caso dos senhores. Imaginem que, com essas rodovias, há necessidade de guinchos para caminhões imensos, ou então serviços de exploração da faixa de domínio, e esses equipamentos são comprados em moeda estrangeira, em que o governo promete a inalterabilidade do câmbio. E de uma hora para outra vem uma alteração ex-abrupto do câmbio e a entidade não vai ter condições de pagar conforme antevira. De sorte que, no Brasil, se aceita a aplicação da teoria da imprevisão. Quer dizer, era imprevisível no momento objetivo do contrato que se fosse pagar por um equipamento quase que o preço inteiro do que se investiu na estrada, em razão da variação cambial. Então, como diziam os senhores, os americanos não conseguem entender isso. Porque lá se compra um apartamento em 40 anos e nada muda. E eles não tive capacidade, Ari, de persuasão para fazê-los entender a teoria da imprevisão e a cláusula rebus sic stantibus, porque eles entenderam que isso era um jeitinho brasileiro. De toda maneira, hoje já está sedimentado, digamos assim, não só isso, como também, por último, a possibilidade, até pelo próprio Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de as rodovias explorarem economicamente a faixa de domínio com relação a outras concessionárias que façam também exploração econômica daquela faixa que elas querem usar da rodovia, porque senão haveria uma violação ao princípio comezinho do direito, que é o princípio do enriquecimento sem causa. Então, eu entendo que essa questão das rodovias, ela, na verdade, consagra dois valores magníficos, que é a liberdade nos transportes, permitindo a interação entre as pessoas, a liberdade do próprio cidadão e, acima de tudo, questões de justiça distributiva. Então, eu sempre me lembro dessa passagem. O que tem acontecido hoje, na minha opinião, sem qualquer espírito de corpo, são jurisprudências que atendem, são precedentes que atendem ao valor justo, no meu modo de ver. Agora, nós assentarmos que isso é justiça é sempre muito difícil, principalmente se levarmos em consideração que um dos maiores juristas de todos os tempos, Hans Kelsen, estudou a justiça como a sua profissão de fé. E ele escreveu O Sonho de Justiça, depois A Ilusão da Justiça, depois O Império da Justiça. E antes de morrer, ele escreveu uma obra, O que é Justiça? Então, dizer, o importante não é saber a resposta, é fazer como nós estamos fazendo aqui hoje, nesse congresso, não parar de perguntar. Muito obrigado. Antes de nos deixar, acho que o ministro ainda tem tempo
de ouvir primeiro um brevíssimo comentário, uma questão que me chamou a atenção no que o senhor colocou. O senhor mencionou que a concessionária é uma longa-manos do Estado, né? E me veio à cabeça uma história que eu ouvi já de mais de uma concessionária, especialmente no Rio de Janeiro, seu estado, em que as concessionárias precisam lidar com a seguinte situação surreal. Mulheres grávidas param na beira da estrada, momentos antes de dar à luz, porque a concessionária é responsabilizada pelo parto. Então, precisa carregar aquela pessoa grávida até um hospital, se responsabilizar pela internação. Acaba sendo um excelente negócio para quem não tem plano de saúde, né? Acho que um exemplo mais evidente de longa-manos do Estado não existe. Agora, queria lhe fazer uma pergunta, indo um pouco além da jurisprudência, né? Justiça, a gente cumpre e não discute, a não ser que seja o Renan Calheiros, quando é afastado da presidência do Senado. Todos vão cumprir. Mas, olhando um pouco para frente, a futura jurisprudência, né? Acho que um dos assuntos mais candentes, especialmente para o setor de rodovias, mas a infraestrutura como um todo, é que a gente está lidando aqui com uma série de contratos assinados em anos recentes, mas que foram muito alterados pela conjuntura econômica, né? A gente vive a pior crise em 100 anos, houve um reposicionamento das condições originais dos contratos em termos de financiamento do setor público, licenças ambientais, e há um justo, e eu pergunto justo, pleito do setor privado em relação à mutabilidade dos contratos. O senhor mencionou que há sempre a garantia ao equilíbrio econômico-financeiro. No entanto, o gestor público se pauta, como o senhor mencionou, pelo que a lei lhe dá o direito de fazer, né? Como fica essa dicotomia, né? Até onde o gestor público pode ir sem essas amarras e até onde é direito do gestor privado pedir, né? E razoável, do ponto de vista do judiciário, reconhecer a mutabilidade dos contratos? Bom, é um pilar dos contratos de concessão, por parte dos concessionários, a garantia da equação econômico-financeira do contrato. Isso é constitucionalmente assegurado. No capítulo referente às concessões, ali vem previsto especialmente essa regra, mantidas as condições. Então, eu sempre costumo fazer uma diferença entre uma área que é usual e uma área inusual. Fez um mau negócio? Fez um mau negócio. É algo que fica dentro da expertise do próprio empresário, saber se vai ser um bom negócio ou um mau negócio. Mas, realmente, essa mudança abrupta, notória, e os fatos notórios independem de prova, elas habilitam efetivamente com fundamento na Constituição mesmo. E é bom que a nossa Constituição seja analítica. Dizem que ela é muito extensa, mas é importante, porque toda a legislação infraconstitucional tem que passar pelo tecido da Constituição. E isso é um direito dos concessionários. O que ocorre na prática? E é razoável também esse comportamento. Os direitos foram feitos para serem cumpridos voluntariamente. Mas nós sabemos, secularmente, que a justiça foi implantada exatamente por força do descumprimento dos direitos. Senão não haveria necessidade. Pois bem, o administrador hoje, ele vive, principalmente pelo momento, o crivo da linha lindeira da improbidade. Então, ele se preocupa muito com isso, o gestor público. E, evidentemente, o concessionário aflito com a sua necessidade de suprir as suas deficiências financeiras. De sorte que, nesses casos, a solução é a judicialização. É a judicialização. Porque o gestor público não vai, se ele tiver amparado por uma decisão judicial, ele pode até achar justo, mas ele precisa estar amparado por uma decisão judicial, por força dessa regra. Mas essa própria regra também prevê. Sucede que,
nós vivemos hoje um clima de suspeição em relação às instituições em geral. Então, ainda que seja justo, se no plano interno o administrador fizer essa negociação, ele certamente vai sofrer por parte do Ministério por uma ação de improbidade. Então, o ideal é a judicialização. E hoje nós temos, no novo Código de Processo Civil, que eu explico para quem não é do ramo, mas vários são, o processo é um instrumento através do qual o cidadão pede justiça e o Estado presta justiça. Então, hoje nós temos, no Código de Processo, uma regra que afirma que o autor que tem razão, ele pode receber uma providência imediata, não precisa ficar esperando o final do processo. Então, nós hoje temos, no novo Código, que chama-se a tutela imediata dos direitos líquidos e certos. Assim como a parte tem direito líquido e certo contra o poder público e pode oferecer um mandado de segurança e obter uma liminar, também pode promover uma ação em que ela comprove, através daquelas tabelas, dos seus números, que houve uma área absolutamente imprevisível, inusual, e que ela precisa recompor o seu status quo para poder prestar bons serviços. Porque o que ocorre? Na verdade, quando a concessionária passa dificuldades, é preciso que se verifique que essa relação da concessionária não envolve só a concessionária e o poder concedente. Ela envolve também o usuário. E quando a concessionária passa dificuldade, o ônus vai recair sobre o usuário, porque ela vai ter que aumentar a tarifa. Não tem outra saída. Então, se a própria lei preconiza que devem ser mantidas as condições econômico-financeiras do contrato no momento objetivo em que ele foi lavrado, e que deve-se perseguir a modicidade das tarifas, a conjugação desses fatores leva a que a concessionária possa demonstrar prima facie evidente o seu direito e obter uma liminar, porque assim como existe mandado de segurança contra o poder público, também existe mandado de segurança de pessoa jurídica contra o poder público ou de pessoa jurídica contra particular, enfim. De acordo. Agora, ontem a gente ouviu aqui de um gestor de banco que, nos contratos de concessão, além de risco de construção, risco de demanda, risco ambiental, risco etc., 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 o risco de judicialização. Isso sempre causa muita dúvida ao setor privado, aos concessionários em especial. O que ele reclamava era que o judiciário muitas vezes dá o tratamento para uma atividade econômica que lida diretamente com o usuário, como o senhor mencionou, um tratamento semelhante ao que daria a uma farmácia, um supermercado ou uma indústria que não lida diretamente. Essas questões polêmicas que envolvem contratos, a gente tem uma impressão, olhando de fora, que se arrastam muitos e muitos anos no judiciário. Não sei se por falta de jurisprudência, mas elas não merecem um tratamento mais célere, e aí eu não sei se o Supremo tem o seu papel. Não, aqui também eu vou trazer uma novidade. Não é porque eu fui presidente da comissão que elaborou um novo código, mas é algo que às vezes as pessoas não leram ainda, não têm conhecimento. Não deu tempo ainda. Um novo código, com 1.000 e tantos artigos, ele leva um ano para entrar em vigor. Mas mesmo nesse ano não dá para saber todos os artigos. Então, por exemplo, o novo código hoje, ele tem um instrumento chamado produção antecipada de provas. Através dessa produção antecipada de provas, hoje, com a previsão nova, a parte pode ingressar em juízo, realizando uma prova, ou pedindo a realização de uma prova para saber se ela tem razão ou não. Ela pode averiguar se ela vai entrar com a ação ou não. Ela vai aferir as conveniências e inconveniências de promover uma demanda. E isso vem exatamente da influência da escola da análise econômica do direito. Quer dizer, é preciso que haja efeitos inibidores para que nós não convivamos com essas aventuras judiciais, essas ações frívolas, e também serve para esse fim, para ela conhecer, saber se ela tem o direito. Ela não quer sofrer uma ação civil pública, uma liminar que pare a obra dela, ou que ela esteja, eventualmente, afrontando
o meio ambiente. Então, ela tem condições de pedir uma produção antecipada de prova, olha o nome, produção antecipada, para ela não sofrer nenhuma sanção posteriormente. Isso foi algo que veio de novo no Código, exatamente baseado nessa interessante doutrina da análise econômica do direito. Ela tem uma influência tão interessante até da psicologia hedônica. Quer dizer, as pessoas cumprem os seus direitos, seus deveres, fazem as suas conciliações, se comportam, desde que elas tenham a sensação de justiça e de felicidade. Se elas estiverem estão fazendo o que é certo, que não correm risco de uma demanda, elas vão fazer. E agora o Código traz essa possibilidade de você verificar, sem transformar o judiciário num órgão de consulta, porque o juiz não dá sentença dizendo você tem razão, você não tem razão. O juiz faz a prova que você quer. E aí você, à luz daquela prova, pode verificar se você tem razão ou se você não tem razão. Evidentemente que se houver uma linha limítrofe, aí vai surgir a alma beligerante do brasileiro, que gosta de litigar. São 200 milhões de habitantes e 100 milhões de ações. Isso sem contar que o direito brasileiro defende o nascituro na barriga da mãe. Então, ainda tem os direitos do nascituro. Movem demandas quem está no mundo e quem ainda não veio ao mundo. Ministro, impressionante como o magistrado discorre de jurisprudência no setor de infraestrutura, passa para Código Florestal, delação dos irmãos Batista. Então, eu sei que o senhor está muito ocupado. Agradeço muito a sua presença e para também não comprometer a nossa programação do encerramento dessa sessão. Muito obrigado pela sua presença. Eu também agradeço a oportunidade.